vida. Nós estamos aqui, precisamos de trabalhar e precisamos de trabalhar com vida. É isso mesmo. Eu quero que você fique ligado, porque agora é hora do nosso quadro Mundo do Trabalho. E nesse mês de março, todos os nossos temas serão voltados para as mulheres. Que gostoso! E hoje nós vamos falar se é possível, é ou não é, a mulher ser bem-sucedida profissionalmente e pessoalmente. Nada melhor do que a nossa querida Mônica Hauck, nossa especialista no mundo do trabalho, para nos ajudar aqui, né, Mônica? Isso mesmo. Bom dia, amiga. Bom dia, que mês gostoso, né? Bom, né? Vamos falar. Apesar de que, ó, dia da mulher é todo dia, né? Dia do homem também é todo dia. Também acho, né? Mas é bom nós nos lembrarmos, né? Esses marcos são importantes. Uns resgates, né? Exatamente. E é um mês muito gostoso, porque a gente consegue pensar, refletir sobre várias coisas que são importantes para nós, né? Com certeza. Você pode ligar, gente, ó, 3253-3320. Liga para cá, fala ao vivo com a Mônica. Tá com uma dúvida aí? Tem como ou não tem? 3253-3320. Moniquinha, tem ou não tem? Eu tenho opinião formada sobre esse respeito, mas eu quero te ouvir. Eu acho que antes de falar tem ou não tem, nós precisamos definir o que é sucesso. Olha, não muito é verdade? Bom, muito bom. Porque às vezes o que é sucesso para mim... Isso. não é sucesso para você, né? É verdade. E teve uma pesquisa muito interessante que foi feita no LinkedIn com algumas mulheres. E aqui no Brasil, 71% das mulheres consideram sucesso conciliar sua vida profissional e pessoal. Muito diferente da média mundial, que é de 63%. Ou seja, nós brasileiras temos uma necessidade muito maior de conciliar a vida pessoal com a profissional. Sim. Então, sucesso de maneira geral, quando a gente fala da mulher e da mulher brasileira, envolve esse equilíbrio, essa conquista, porque em alguns países as mulheres pensam assim, ou vou ser bem-sucedida profissionalmente, ou vou ser mãe, ou vou ser dona de casa. Usa o termo ou. Nós brasileiras, nós falamos e. Sou bem-sucedida em casa e no trabalho. Então, nosso perfil é de querer conciliar as duas coisas. Isso. E não fazer uma escolha só. E aí, quando você falou assim na forma de pensar, realmente, porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo que são donas de casa. E o sucesso para elas é ser dona de casa. E muitas vezes uma conquista, né? Isso Quantas mulheres, assim, tiveram que trabalhar por necessidade ou porque entendiam que era a melhor forma e aí se dedicaram, se esforçaram, mas já sonhando com o momento que podiam cuidar só da casa. Ou seja, às vezes estar em casa é uma grande conquista, né? Isso. E é um sucesso, um indicador de sucesso também. Por isso que é algo muito pessoal, porque às vezes se você for levar isso para a sociedade, você pode ser até criticada. Como assim? Você não trabalha fora? Como se dentro não tivesse trabalho, Nossa, né? Deus, é uma trabalheira. Ai, já trabalho, não acaba nunca, né? E às vezes, eu acho até, muitas vezes, você tem que ter muito mais criatividade por ser algo mais constante. Então, para ficar monótono, às vezes, dentro da casa, é muito mais fácil, porque sempre é a mesma coisa. E é um trabalho que você não desliga, né? Na empresa você vai embora da empresa. Isso. Então tem o início, o meio, o fim. Agora, quando você está exclusivo dentro de casa, é 24 horas, seu trabalho está ali e você não desliga, até porque são seus filhos, né? A sua família que está envolvida. Então é um trabalho que é pesado e que merece todo o reconhecimento da sociedade, né? É uma falha muito grande. Eu acho que todos os extremos não são positivos, tanto essa desvalorização da dona de casa, como também de repente, essa culpa que é jogada sobre as mulheres que trabalham. A gente está trabalhando você ser bem-sucedida profissionalmente e pessoalmente, porque às vezes se você define, eu vou ficar em casa, você se dedica 100% a uma coisa. Então, até o tema você trazer é justamente para que, fazendo mais de uma coisa, se tem como a gente ser bem-sucedido, não é isso mesmo, Mônica? Exatamente. E como trazer esse equilíbrio, esse sucesso de você estar sentindo que você está cumprindo muito bem esses dois papéis, pessoalmente e profissionalmente?
não é fácil, né? É sempre, uma vez eu escutei uma expressão muito boa, é sempre uma relação de crédito e débito. Quando você acha que você está com crédito muito numa área, rapidinho você tem que correr porque a outra vai ficar em débito. Mas tem algumas características que tornam essa conciliação possível. A gestão do horário, a questão do suporte, por exemplo, para a mulher que trabalha, é fundamental você ter um suporte doméstico. Pessoas que te ajudam a administrar a casa ou cuidar dos filhos. Então, a questão da creche, da escola, das pessoas da família, né? Às vezes a mãe ajuda, né? Ou às vezes pode ter, né, uma empregada doméstica. Então, essa estrutura ela é fundamental, ela precisa, né? E cada pessoa se organiza de uma forma. Outra questão que é muito importante, além do horário e da estrutura, é a questão de qual atividade que você tem, né? Então, por exemplo, quando o trabalho flexível, flexibilização do trabalho, do horário, ele é fundamental. Isso no mundo inteiro é o grande ponto e é de grande valia para as mulheres, né? A questão de você flexibilizar o horário da mulher e tornar possível, né, com que ela concilie as duas atividades, isso é fundamental. Principalmente ela vai desempenhar até melhor a função dela, não é, Mônica? Desempenha, principalmente porque a gente não tem o horário da escola, por exemplo. O horário da escola ele não coincide com o horário comercial. Então, muitas vezes é aquele desespero, né? O horário comercial é 6 horas, mas o horário da escola é 5h30, 5h15. Então, normalmente você precisa de uma flexibilidade para você conciliar, porque as outras áreas, elas dificilmente vão estar ajustadas com o seu trabalho. E aquela que não tem essa estrutura, Mônica? Porque quando você tem uma estrutura, é até mais fácil você se organizar. E quando não se tem essa estrutura, qual a dica que você daria assim para essa mulher? Olha, eu acho que as alternativas possíveis e o que a gente vê, por exemplo, hoje no Brasil, mais mulheres abrem empresas do que homens. Então, o empreendedorismo feminino ele é maior do que o masculino. Olha que legal! Exatamente porque, apesar de empreender ser uma atividade que exige muito esforço e muitas vezes você trabalha até mais do que um trabalho, você sendo empregado. CLT, você tem a questão da flexibilidade. Né? Hoje, por exemplo, as mulheres já estudam mais que os homens e a questão da qualificação não é um problema. A questão que realmente pega a questão desse equilíbrio. E quando você tem o seu próprio negócio, isso torna mais fácil. Né? Por exemplo, meu exemplo, minha rotina, a maioria dos dias começa 4 horas da manhã. Então eu produzo tudo, mas quando eu preciso, por exemplo, não estou desde 4 horas da manhã, dar uma parada no meio do dia, eu paro. Você consegue fazer isso por essa flexibilização? Eu tenho essa flexibilidade. Então, o dia que eu quero trabalhar meia-noite, eu trabalho, porque eu procuro exatamente aqueles momentos que os meninos, né, ou estão dormindo, ou estão na escola, para que eu consiga todas as coisas. Então, às vezes, você ter o seu próprio negócio ajuda. E trabalhar também em empresas que têm essa consciência, essa sensibilidade. Isso tem aumentado. Cada vez mais as empresas elas têm entendido que a mulher ela é necessária no mercado de trabalho e a participação dela, da população, né, economicamente ativa, ocupada, a participação feminina ela cresce muito mais que a masculina. Então mais mulheres entram no mercado que o homem. Então, a gente precisa, essa é uma questão de necessidade mesmo do mercado de trabalho. Entender que essa mulher, e principalmente a brasileira, ela não vai abrir mão da sua vida pessoal. Né? Tem alguns países que, por exemplo, eu estava lendo que algumas empresas de tecnologia estavam oferecendo como benefício congelar é verdade. Não os óvulos das mulheres, para que elas pudessem ter filhos mais tarde. Aqui a gente acha absurdo, mas muitas mulheres têm feito isso lá fora. Por quê? Porque as mulheres lá fora, elas conseguem, dependendo da cultura, elas conseguem adiar ou muitas vezes renunciar à maternidade. Aqui no Brasil isso é muito forte pra gente, né? Nós somos mais relacionais, a família tem um peso diferente. A afetividade é mais forte, exatamente. Né? A gente entende que não só a gente quer os filhos, ter os filhos, mas a gente quer estar com os filhos. Estar pra gente é muito importante.
Então, de acordo com a nossa cultura, as empresas precisam fornecer esse momento para que as mães, além de serem mães, sejam também participativas. É aquela coisa assim, eu não vou ter filho só para babá criar, né? Isso é muito forte. As mulheres querem observar, realmente participar da vida dos filhos. A gente tem até uma pergunta da Bianca Oliveira, daqui de Contagem. Ela tem 35 anos, ela não está trabalhando atualmente. A pergunta dela é porque quando ela chega às empresas e ela fala a idade dela, as empresas já falam assim, você tem filho? Não. Então daqui a pouco ela vai ter. Então as empresas não estão contratando já pensando que daqui a pouco ela já vai estar engravidando e a mão de obra já vai reduzir, vai ficar aquele tempo fora. Como ajudar? Porque muitas mulheres estão vivendo isso então hoje, né, Mônica? Tem a questão, isso realmente existe, isso acontece. O ideal, e é um momento delicado, porque se ela tivesse numa carreira há muitos anos na empresa, tivesse provado seu valor, isso normalmente não seria um problema, porque aquela empresa já conta com aquela profissional, já sabe como que essa profissional atua. Então, o período de gravidez, todo mundo entende que é temporário, tudo. Agora, quando a pessoa está realmente se colocando no mercado, eu acho que realmente, infelizmente, isso ainda acontece nas empresas, até pela questão do custo, de como a própria legislação funciona. Mas isso não é motivo para ela desistir, porque se ela se coloca como uma boa profissional, eu acho que se ela sente que esse é um fator que a desqualifica, né, entre aspas, mas se ela sente que é isso que está travando o processo, né, de empregabilidade, eu acho que ela deve conversar sobre isso nas entrevistas e realmente falar dos seus planos, exatamente, olha, eu não tenho filhos, mas quero ter no horizonte, sei lá, de 5, 10 anos, ou não quero ter, ou se eu vier a ter, eu vou me dedicar, eu tenho uma estrutura, para que também a empresa tenha segurança do envolvimento dessa profissional. Não fique, porque senão a empresa também acaba ficando insegura. Eu conheço, né, donos de empresas e já falaram também uma que virou e falou, estava lá pedindo emprego, eu pretendo, tipo, era julho, no final desse ano já estar grávida. Isso foi um fator que desfavoreceu a ela. Porque ela foi transparente. É mais difícil para a empresa. Ela foi transparente, né? Não que ela não tenha que mentir. Mas essa fala dela também trouxe uma certa insegurança, às vezes até pela não fala do que você está dizendo. Eu estou pretendendo ter, estou sendo transparente, mas a minha dedicação é uma só. Às vezes isso também pode ser um fator que pode ajudar. Eu já contratei mulheres grávidas. Teve uma vez uma moça falou, olha, eu não sabia, fiquei sabendo essa semana, eu já estava no processo de contratação. Antes de assinar a carteira, ela me avisou. E eu falei assim, você vai deixar de ser boa profissional por causa disso? Ela, não, então eu vou te contratar. E nas vezes que eu contratei as mulheres já grávidas, eu não me arrependi. Foi extremamente positivo para mim. Entendi. Agora, realmente isso é uma atitude comum, eu sei que não é. Mas você precisa, enquanto profissional, colocar as suas qualidades também comportamentais, técnicas. Porque às vezes eu estou grávida, eu vou parar ali 4 meses e tudo. Mas eu sou tão boa tecnicamente e eu tenho... Que vale a pena investir em mim. Exatamente, vale a pena, mostra que vale a pena. Vender você mesmo, né? Você Exatamente. tem que fazer a sua propaganda, mas uma propaganda verdadeira. É óbvio que assim, não é fácil, imagina, olha, daqui 6 meses eu vou parar para ter um filho. Não, olha, daqui 6 meses eu quero engravidar, mas aí eu tenho mais 9 meses, eu vou trabalhar, né? Porque a pessoa não para quando ela engravida. E contar os planos. Obviamente, algumas empresas vão conseguir, né, absorver essa informação, outras não, mas eu acho que a informação ela é muito necessária e a transparência também. Agora, tudo dentro dos critérios, né, éticos, lógicos, né? Morais. Exatamente. Agora, eu entendo também que a mulher, ela consegue também, assim, a maternidade, ela é um ponto crucial para a mulher, porque às vezes ela é um marco e realmente quando você lê as pesquisas, a maternidade é que costuma
criar um divisor de águas na carreira da mulher. Ou ela para, principalmente depois do segundo filho. As estatísticas mostram que a maioria das mulheres que param depois do segundo filho. Entendi. Ou elas continuam de uma forma diferente. Então, muitas vezes você tem um ritmo de vida que você realmente vai ter que rever. Entendi. A rotina vai ter que alterar, né? Mulheres que trabalham 14 horas, 12 horas por dia, vai ter 2, 3 filhos, naquele momento ela vai precisar realmente de rever alguma coisa. Então, muitas optam por mudar de carreira, né, por procurar um trabalho mais condizente com a nova fase, outras pensam num novo negócio e outras acabam também se rearranjando, mas é um momento realmente delicado, mas é possível. Mônica, quero te agradecer, que bom. Que bom, e vai ser muito gostoso esse mês a gente falar aí, mundo do trabalho, sobre, pra gente, pra nós mulheres, porque tem algumas coisas que são comuns, mas tem algumas especificidades, né? Até Deus nos fez, né, de maneira diferente no sentido de funções, né, e algumas características únicas que ele deu à mulher e deu ao homem, e falar isso no mercado de trabalho, eu acho que vai ser de grande valia e nós vamos crescer muito. Vamos conversar bastante. Vamos. Obrigada, te aguardo aqui semana que vem. Se Deus quiser. E você aproveitou aí, né? Você aprendeu mais um pouquinho aí sobre estar bem sucedido aí profissionalmente, emocionalmente, pessoalmente. A gente precisa de estar buscando, né, sempre um equilíbrio. Não é fácil, mas com conhecimento, com sabedoria, que foi dito antes hoje no programa, no início, aquele devocional, o Senhor vai nos capacitando para poder exercer muito bem aí as funções que Ele delegou para nós. A gente vai para um